O meu nome é Antônia Aparecida Gonzaga. Eu nasci aqui em Imbu, mas os meus pais vieram de fora. Minha mãe nasceu em Conchas, estado de São Paulo. Meu pai nasceu em Santa Luzia, Minas Gerais. Se conheceram em Conchas, se casaram lá em 1949, né? E vieram morar aqui em Imbu das Artes, que não era Imbu, não era das Artes, era só Imbu. Mas eles vieram para cá porque o meu pai já tinha estado aqui 1 ou 2 anos, deixou a noiva lá no interior e veio trabalhar aqui junto com a Madre Odete de Souza Carvalho, que era a superiora, a madre superiora aqui da Fundação Maria Auxiliadora, onde é o Museu da Arte Sacra. E aí eles vieram para se casar, então, daí meu pai voltou para lá, se casaram e trouxe a minha mãe para cá. E aí eu nasci em 1950 aqui em Imbu. A partir de 1959, quando eu comecei a fazer modelagem no ateliê do mestre Sakai de Imbu, aí eu passei a me chamar, foi até inclusive ele que pôs esse pseudônimo em mim, Tônia do Imbu, né? Então eu sou conhecida como Tônia do Imbu, e isso é tão forte assim aqui no Imbu, entre os artistas, e para mim especialmente, que muitas vezes as pessoas me chamam de Antônia, eu não sei se é comigo ou se é com uma outra pessoa. Então eu cresci com meu pai me tratando, me ensinando as coisas de homem, né? Assim, tipo jogar bola, essas coisas aí. Então eu jogava muita bola com ele e com os amigos dele. E ele trabalhava na fonte dos jesuítas, eu fui lá para levar o almoço e ficamos jogando bola lá com os amigos dele e eu machuquei o dedo. Aí quando eu cheguei em casa, a minha mãe falou, Tônia, vai lá no seu Sakai, que ele é massagista e ele vai dar um jeito nesse dedo. Aí eu peguei e fui lá. Quando eu entrei no ateliê dele, ele estava modelando, né? Quando eu entrei, que comecei a olhar aquele tanto de coisa, de obras, né? De esculturas de todo jeito, no chão, nas prateleiras, e depois nas paredes também, os relevos, baixos relevos, escultura de parede, vasos. E depois eu fui para o quintal dele, também tinha umas esculturas embaixo das árvores, das plantas e tudo. Eu fiquei assim, alucinada, né? E ele continuava modelando ali. E aí ele pegou e falou assim, quer um pedaço de barro? Eu falei, quero. Aí eu comecei a mexer no barro, né? E aí, e essa coisa de mexer no barro para mim também, não era muito distante da minha realidade, porque o meu pai e a minha mãe aqui no Imbu tinham sido oleiros, por isso que a família se conhecia. E o Sakai veio do Japão, lá de Nagasaki, com 14 anos de idade, em 1928. E ele veio para cá porque, primeiro, ele ficou órfão aos 8 anos de idade, numa família que tinha outros irmãos e tal. E ele ficou morando lá no Japão, em Nagasaki, com o pai e uma irmã que faleceu aos 20 anos. E depois do falecimento dessa irmã, foi que eles vieram morar aqui, vieram para o Brasil, porque os outros irmãos dele já estavam aqui. Ele tinha um irmão que morava em Taboão da Serra, depois ele tinha um irmão que morava em Itatuba e 2 irmãs que moravam em Santo André, né? E ele então ficou aqui no Taboão da Serra com o irmão, né, que esse irmão que era o mais velho. E ele gostaria muito de ter voltado ao Japão, porque como ele, desde o falecimento da mãe, ele desenhava muito, fazia muita aquarela, lia muito, então ele queria seguir uma carreira artística, né? Ele queria ser pintor, desenhista, escultor, enfim, uma carreira em artes plásticas, né? Hoje se fala em artes visuais. Ele ficou aqui, só que o irmão dele, esse que morava no Taboão, e aí então o irmão não quis pagar para ele a escola de arte, ele pegou e se separou do irmão. E veio aqui para o Imbu. Esse bairro aqui foi um bairro formado pelo Cássio Miboy. E o Sakai, então, quando soube que morava perto da casa dele, esse grande artista, ele pegou os desenhos dele e foi visitar o Cássio. E o Cássio falou para ele, Sakai, esse teu desenho é muito bom para a escultura, né? Então, você que lavra a terra, cavuca um pouquinho mais profundamente e você
vai encontrar um barro de boa qualidade. Pega esse barro e transforma esse barro em obras de arte. Tá bom. Naquela época, a nossa região é muito rica em barro, mesmo Taboão da Serra, né? Lá tinha olarias, que eu vi uns restos de olaria lá. Então ele começou a sair daqui do Embu à noite, ia até o Ibirapuera, no ateliê do Victor Lecheret. O Victor estava naquela época já fazendo isso tudo em 1950, hein? Estava já construindo aquela escultura lá em homenagem aos bandeirantes, né, as bandeiras, Então ele ia à noite e o Lecheret era um exímio modelador. Né? Então o Lecheret ensinou para ele. Depois ele aprendeu com os oleiros, né, a arte da queima, porque a cerâmica, apesar de ser um material fácil de trabalhar, que é um material gostoso, ele é mole, ele é flexível, enfim, mas ele tem muitas etapas que são etapas delicadas e que você tem que cumpri-las. Se você não cumpri-las, você acaba com a tua obra, né? E aí então, a queima é uma dessas etapas. Francisco, né? Que apesar do Sakai não ter uma religião assim católica ou budista, mas ele gostava muito de São Francisco. Então ele fez muito São Francisco. Eu, assim, sempre a minha última mensagem, gente, é o seguinte, quer dizer, espero que não seja a última, mas assim, é de agradecimento mesmo, né? Eu acho que agradecimento aos meus pais, né, ao Zé Gonzaga, a Dona Alexandrina, que saíram lá do interior da colheita do algodão, que vieram para cá, sofreram muito no início aqui, que eram oleiros, é uma profissão complicada e tudo. Minha mãe muito jovem, né, veio para cá, saiu da família e tudo, foi muito complicado para ela. Agradeço depois ao Sakai, a Dona Sizuko, a Maria Kawai, que é a cunhada do Sakai, e a família toda, né, por terem ajudado na minha criação, na minha formação, na minha criação como fisicamente e na minha formação, né, porque foi com eles que eu aprendi muito, não só do ponto de vista da arte, mas como se viver em sociedade, como amar o Brasil, como amar a nossa cultura.